Colossenses capítulo 1, 13 ao 23. Eu sei que tudo que intenta o nosso coração e tudo que dissermos aqui a respeito de Cristo ainda será muito pouco. Nós não conseguimos expressar, na verdade, tudo aquilo que Cristo de fato é. E talvez até desconhecemos. No primeiro século, na era apostólica ainda, em meio aos apóstolos, houve um embate muito grande entre os judeus. Os judeus, por ser monoteísta, Jesus não poderia ser Deus. Não poderia haver um outro Deus que não fosse Yahvé. Não poderia haver um outro Deus. Então você vai ver desde o primeiro século, desde a era apostólica, inclusive Jesus foi questionado e religiosamente levado à cruz exatamente por conta disso. Querendo mostrar a sua autoridade, dizendo que era o próprio Deus, e houve um embate. Então alguém, que eu não me lembro o autor agora, escreveu um livro de quase 1000 páginas, ou mais até, talvez, eu já li esse livro, dizendo sobre a divindade de Cristo. Quem era Cristo para os cristãos do primeiro século? Depois de muito embate, e claro que da obra exclusiva do Espírito Santo, a igreja primitiva reconheceu, ou foi convencida, na verdade, da divindade de Cristo. No primeiro século, já se sabiam que Jesus era Deus, e que Jesus é Deus. Claro que isso foi se espalhando durante o crescimento da igreja nas regiões gentílicas, então nós começamos com alguns outros problemas, e esses problemas que a gente vai tratar dessa noite. Colossenses capítulo 1, 13, vai dizer o seguinte: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principado, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer no céu. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos de entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante a ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados firmes, e não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vamos orar? Pai, nós continuamos louvando o teu nome nessa noite, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem falado conosco, falado com a tua igreja. Nós te pedimos, ó Deus, por misericórdia, fala mais uma vez conosco. Que teu Espírito que convenceu aqueles homens e mulheres no primeiro século, nos mostre hoje quem é Cristo, quem é que nós servimos, o que é Cristo e o que Cristo fez por nós. Que isso fique muito claro, ó Deus, aos corações convertidos e os não convertidos. E se há algum coração aqui nos ouvindo, ou presente aqui, seja presente ou pela internet, que o Senhor, pelo teu Espírito, não nós, mas pelo teu Espírito, toque-os, ó Deus, e chame-os segundo a tua graça. Para louvor do teu nome, aquele a quem nós devemos todo louvor e graça, todo louvor e honra, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Bom, como eu disse, houve essas questões no primeiro século. A gente precisa entender que há uma maneira muito eficiente. Ela não é ineficiente. Nós podemos até pensar que ela é ineficiente, mas há um motivo, um trabalho muito eficiente para que nós não saibamos como as coisas são. Parece que ainda fica obscuro para nós. Esse é o trabalho do inimigo, confundir a igreja de Cristo. Este é o trabalho do inimigo, tentar mostrar as várias faces, os vários caminhos que a religião pode ter. Então, com isso, ele mantém você enganado. Mantém você concordando, aceitando ou não tentando entender, de fato, a quem nós servimos. Você vai ver que isso acontece durante muito tempo, que o Senhor, o nosso Deus, chega a reclamar
de uma coisa lá em Oséias, no capítulo 4, 6, que diz assim: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. O povo nunca é destruído por conta de dom, o povo nunca é destruído por conta de poder financeiro, por questões de tamanho. O povo não é destruído por isso. Há uma maneira muito mais sutil de destruir um povo. É o que a gente vê ao longo dos séculos, como isso vai disseminando como cultura, como filosofia, e a gente acaba então ficando amordaçado, sem poder falar e pior, sem poder ouvir a verdade. Isso acontece, então, o Senhor vai reclamar isso em Oséias, dizendo que o meu povo, ele perece por falta de conhecimento. Nós sabemos que há muitas pessoas, e não poucas pessoas, contra o conhecimento. Porque entendem que o conhecimento te leva para as várias vertentes. Mas a Bíblia é uma verdade só. Aonde quer que a Bíblia esteja instalada, aonde quer que o Evangelho seja ouvido, ele é um Evangelho em qualquer lugar, para qualquer pessoa, em qualquer circunstância. Não existe um outro evangelho, por mais poderoso, por mais significante que uma pessoa seja. Só existe um evangelho, só um evangelho. Bom, o contexto dessa situação que lemos aqui, sobre os Colossenses, que não é diferente dos nossos dias. Há muita sutileza, há muitas coisas que nós consideramos até cristãs, que nós consideramos até evangélicas, que nós consideramos até que elas vêm de Cristo, quando não vêm de Cristo. Por exemplo, há uma preocupação clara do nosso conforto no culto, por exemplo. Parece que o culto é direcionado para nós. Parece que a vida cristã é direcionada para nós. Parece que a vida toda é vivida para nós. E nós lemos aqui que todas as coisas foram feitas para Cristo. Isso é muito difícil para a gente entender. É muito difícil, porque nós nos tornamos medidores do culto. Nós nos tornamos medidores do serviço. O serviço precisa ser, o culto precisa ser da maneira que eu quero que ele seja. Porque talvez nós não reconheçamos ou não sabemos diante de quem nós estamos. Quando nós entramos nessa rota, qualquer coisa para nos agradar serve. Qualquer palavra, qualquer ensinamento, qualquer Cristo, qualquer igreja, qualquer evangelho, qualquer ensinamento. E nós andamos então por uma rota, por um caminho desconhecido, falso, enganoso e que nos leva à perdição. Há muitas pessoas, eu já disse isso aqui algumas vezes, repito, isso é uma das falas que eu mais tenho convicção. Há muita gente na igreja que não conhece Cristo, porque nunca ouviu falar de Cristo. Há muitos frequentadores antigos que não conhecem Cristo. Ou Cristo é uma coisa, ou Cristo é uma coisa. Ele não consegue juntar, fazer um conjunto da pessoa de Cristo. Por quê? Porque nunca ouviram o Evangelho. Eu posso arriscar que nessas últimas 4 ou 3 décadas, muitas pessoas não ouviram a Cristo, sobre Cristo. E se o Senhor não tiver misericórdia, não ouvirão. E se nós não tomarmos cuidado, não falaremos mais sobre Cristo. Porque Cristo, para essa cultura, ficou obsoleto. Cristo, para essa cultura, ficou desnecessário. Cristo, para essa cultura, ficou, diria, desnecessário seria a melhor palavra. Nós não precisamos de Cristo. Nós vivemos sem Cristo. Só que não é isso que as Escrituras dizem. Não é isso que o frescor dessa nova religião, desse novo evangelho, desse evangelho falso traz sobre as pessoas. Traz sobre as pessoas. E nós temos que tomar cuidado, porque parece que é um caguete cristão. Há um jeito cristão de dizer as coisas e a gente confunde uma pessoa só pelo que ela diz ou pela maneira que ela age em ser cristão, quando ela pode não ter o evangelho nela. Eu já disse isso aqui, já ouvi várias vezes. Eu trabalhei com uma pessoa que eu apostava que ele era crente. Não era. Não era. E nós chegamos ao ponto de dizer assim, ó, esse camarada ou essa pessoa tem tudo para ser crente. Só falta Jesus. Então ele não é crente. Então ele não é salvo. Então ele não ouviu o evangelho. E ele não é seu irmão. Entende isso? Nós formamos comunhão. É bom para nós ter comunhão, ser agradável, ser suscetível a essas relações que não são redentoras. A única relação que nós temos com o ímpio, irmão, é a relação redentora. Relação, oportunidade de pregar o evangelho. Não há uma outra relação, nós somos os mensageiros disso. Esse encargo é nosso.
sobre as mentiras, sobre as apologéticas, né, eu diria, as defesas do Evangelho, as defesas da fé verdadeira. Nós negociamos para ficar bem com os demais e com os outros. Portanto, Paulo vai estar recebendo a notícia que em Colossos não estava ocorrendo isso. Havia chegado ali vários ensinamentos. Muitas coisas estavam sendo disseminadas na cidade de Colossos e os cristãos então ali começaram a ficar vulneráveis a uma série de doutrinas. É exatamente por isso que acontece o primeiro concílio de Jerusalém, quando eles decidem qual é as normativas para que alguém se torne cristão. Por quê? Porque os judeus queriam impor que para ser cristão tinham que guardar as festas, tinham que circuncidar, tinha que guardar o sábado, tinha que se abster de uma série de coisas, quando o concílio então decide que não. 3 coisas precisariam ser feitas. A primeira delas é que eles se abstessem da imoralidade sexual. Por quê? Eles estavam acostumados com isso. Isso era normal entre os gentios. Para que se abstessem também da carne sacrificada a ídolos e da idolatria. 3 coisas uma pessoa precisava para ser cristã. Negar essas 3 coisas. Não participar da idolatria, que era comum aos gentios. Não participar das carnes sacrificadas a ídolos, que era comum aos gentios, não era comum aos judeus. E da idolatria e da imoralidade sexual, porque o culto romano, o culto pagão, que é inerente aos gentios, a relação sexual pública destacava-se como ato religioso, era culto. Você vai ver as prostitutas de Coríntios. Ali havia um templo com prostitutas de serviço, isso fazia parte do culto. Parece que, então, essa igreja ela vai receber essas influências gentílicas, está suscetível, está vulnerável, o apóstolo não está lá, ele está inclusive preso em casa. Paulo, neste momento da escrita dessa carta, ele está preso na sua casa. Como se ele tivesse ele estava de fato em uma prisão domiciliar, aguardando a sentença final para que ele fosse decapitado. Mas o presbítero de Colossos precisava resolver esse problema. Nós precisamos resolver problemas de questões doutrinárias. Nós precisamos resolver problemas de questões disciplinares. Nós precisamos resolver problemas de questões da nossa comunidade. Eles precisam ser resolvidos. Eu não posso guardar isso comigo e tentar carregar. Eu não sou Cristo. Eu não sou o Cristo. Você não é o Cristo. Um não é o Cristo. Quem precisa resolver isso? Então ele leva isso a Paulo, conversa com Paulo sobre essas coisas. Então Paulo, neste capítulo, exatamente começando, aliás, essa carta toda é para combater essas heresias, mas no capítulo 1, Paulo quer ser enfático com pelo menos 4 ou 5 questões aqui. Bom, a primeira coisa que vai acontecer lá em Colossos é o gnosticismo. Parece que essa carta foi escrita hoje. Alguém disse, prefiro não dizer o nome, que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Não é. A Bíblia é atemporal. A Bíblia não é mais atual. A Bíblia é atemporal. A palavra de Deus cabe em todo o tempo. Não precisa de ter uma notícia amanhã, mesmo que não tenha. A Bíblia prevê. O que a Bíblia está dizendo aqui para nós, nessa carta, Paulo então toma a providência de dizer aos crentes, de escrever essa carta para corrigi-los sobre 3, 4 heresias, na verdade, que está, então, consumindo a consciência. Veja aí, não é consumindo a inteligência, é consumindo a consciência do povo de Colossos. Eles estavam amolecendo, estavam se afrouxando, estavam agora andando de modo que como se eles não tivessem ouvido o Evangelho. Por isso que ele termina a carta, se é que vocês ouviram o Evangelho. Ele precisa retomar, então, desmentindo isso, para que esse povo continuasse, então, firme naquele chamado, o qual eles foram eleitos por Deus. Bom, gnosticismo é o conhecimento da salvação, que o gnosticismo diz que se alguém alcança um conhecimento elevado, essa pessoa é salva pelo seu conhecimento. Então, algumas pessoas alcançam esse conhecimento, então são salvas. Então, ele anula toda a obra de Cristo. Você precisa lutar por essa salvação. Você precisa buscar no conhecimento essa salvação. É como se o seminário salvasse alguém, como se a teologia salvasse alguém, como se o conhecimento soberbado salvasse alguém. Calvino diz que se o conhecimento da teologia não te levar a Cristo,
você não está diante da teologia. A finalidade não é o conhecimento, é o transbordar do conhecimento no meu coração e no coração dos demais que me ouvem. Essa é a finalidade do conhecimento bíblico. Essa é a finalidade, o conceito de finalidade. Não é me tornar uma pessoa extremamente qualificada, extremamente iluminada, ao ponto de a sua salvação depender de mim e a minha salvação depender do meu esforço mesmo. Então isso já estava se espalhando em Colosso. Outra coisa que vai se espalhar em Colosso é o legalismo. Veja, como nós somos legalistas às vezes. Para os colossenses, esse ensino que foi introduzido pelos judaizantes, você precisa praticar alguma coisa para ser salvo. Você não precisa ser. Você não precisa ser convertido, você não precisa ter consciência, você precisa praticar. Você precisa guardar o sábado, você precisa guardar as festas, você precisa guardar, não come, não toque nisso. Você precisa guardar uma série de coisas para que você seja salvo. E é por isso que lá no capítulo 2 dessa mesma carta, 16 e 17, ele vai dizer: ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, pelo guardar as festas. Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida, ou do dia das festas, da lua nova ou sábado. Pode ir o seguinte, por favor. Porque tudo isso tem sido sobre as coisas que haviam por vir, porém o corpo é Cristo. Mesmo depois de ter recebido o Evangelho, eles estavam sendo seduzidos pelo ato legalista. O eu não faço e você faz, ou então eu faço e você não faz. A justificativa da salvação, então, é se você faz ou se você não faz. Isso também anula, de algum modo, da consciência a obra de Cristo. Basta que eu faça. Basta que eu ore mais, basta que eu dou dízimo, basta que eu vá ao monte, basta que eu não vá ao monte, basta que eu venha ao culto, basta que eu não é isso, não é sobre isso. Não é sobre isso. A religião cristã, o cristianismo, o evangelho, o Cristo não é sobre o que você faz. É sobre o que Cristo fez. E é o que Cristo fez que te traz aqui. Não é o legalismo de ter que vir. Se não há felicidade em vir, se não há felicidade em fazer, em trabalhar, em fazer com zelo, não há amor nisso. E se não há amor, nós falamos hoje aqui, daqueles que amam a Deus, amar a Deus é servi-lo com lealdade, ser um discípulo fiel e amar e honrar o seu nome. Mesmo que eu não queira. Até que você queira. É um exercício, é um trabalho, é uma conscientização, uma consciência, até que você tome gosto disso. É inconcebível alguém não amar o culto para um crente, só se for legalismo. É inconcebível alguém saber quem é Cristo, saber tudo o que Cristo fez por ele, por nós e pela igreja, e não amar a Cristo. Não entendeu. Então você pode se tornar um legalista simplesmente pelo fato de não ter entendido. E isso não é tão simples assim. Você pode estar andando num caminho totalmente enganado. Por quê? Por dois motivos. Ou você de fato não entendeu, ou você está sendo enganado. Você está ouvindo alguma coisa que não diz sobre Cristo. E nós já tratamos aqui, eu acredito, o Evangelho é uma pessoa. O Evangelho não é uma história. O Evangelho não é um conto, não é uma biografia. O Evangelho é uma pessoa. O Evangelho é o poder. Quem tem poder são pessoas. Coisas não têm poder, eu já disse. Quem tem poder é uma pessoa. Então o Evangelho é uma pessoa. Quando você ouve o Evangelho, você precisa ouvir sobre Cristo. Você precisa entender sobre Cristo. E baseado nisso, você precisa ser convencido sobre Cristo. Senão, você não conhece o Evangelho. Ok? Outra coisa que ele vai dizer também é sobre o misticismo. Põe para mim no 2,18, Colossenses 2,18. Misticismo. Agora é preciso ser místico. É preciso ser místico para ser salvo. Ninguém vos faça hábito contra vós outros, pretextando humildade e culto de anjos, baseado em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal. Irmãos, delicado falar isso. Qual sinal você precisa para ser crente? Nenhum. Nós não precisamos de misticismo nenhum. Claro que na religião tem mística. Mística é uma outra questão da filosofia que está na metafísica, né? São transcendentais. Por exemplo, a fé é mística, claro. Eu não consigo pegar a fé, ela é abstrata. Eu preciso crer no que eu não vejo. É claro que isso é místico. Mas não é disso que eu estou falando.
Precisa ter um elemento místico. Por exemplo, os atos proféticos, as determinações, nós precisamos de dar direção às coisas que nós queremos que aconteça. E o culto ao Senhor não é isso. O Senhor não age por essas coisas, Ele não precisa disso. Então, eles estavam sendo influenciados também até adorar anjos. Se os anjos não estiverem no culto, não tem culto. Nós precisamos ver os anjos estão passando com a bandeja aqui, estão fazendo aquelas coisas todas que a gente canta por aí. Não é isso, não é sobre isso. O Cristo não ele não precisa disso para se manifestar. Como eu disse, existe o místico, claro que existe a mística, não a mística que a gente pensa, mas a mística da fé, a mística da união mística, que é a ceia, que é o batismo, são místicos, claro. A gente não vê, elas simbolizam alguma coisa, mas não se depende disso. Imagina você ter que ter certeza que tem um anjo aqui assistindo o culto conosco. Os colossenses estavam vivendo esse problema. Legalismo, misticismo, gnosticismo e ainda o asceticismo. Precisavam ter algumas práticas para que se crescesse espiritualmente. Tendo em vista que a Bíblia diz que o crescimento espiritual se dá pelo conhecimento da graça e da pessoa de Cristo. Ninguém amadurece sem conhecer Cristo. Ninguém amadurece sem conhecer Cristo. Conhecer na sua intimidade da união com Cristo, de saber o serviço que Cristo prestou, do que é que Cristo fez por nós. Bom, baseado nisso, Paulo então, ele vai argumentar algumas coisas que é fundamentais para nós. O tema do meu sermão, não disse até agora, é o Senhor da criação e da restauração. O Cristo, o Senhor que criou todas as coisas, foi o mesmo que nos restaurou. O Senhor que criou todas as coisas é o que nós cantamos, é o que lemos em João, o que lemos em 1 João, o que lemos em Romanos. Exatamente por isso que eu falo da harmonia da liturgia, exatamente para que nós chegássemos a esse ponto. O Cristo que nos salvou é Deus. E o Deus que nos salvou, o Deus que é Deus, Ele é o nosso Redentor. Então a gente vai caminhar aqui por esse texto, vendo o que é que Paulo usa no seu argumento para mostrar aos colossenses que eles precisavam voltar pelo caminho, eles precisavam olhar pela realidade do Evangelho. A primeira coisa que Paulo vai tratar aqui está no versículo 13 e 14, que diz o seguinte: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e remissão dos nossos pecados. A primeira coisa que Paulo vai dizer aos colossenses: lembre-se das obras de Cristo. Lembre-se do estado que você estava, a quem você pertencia, como é que você andava nesse mundo e o que Cristo fez por nós. Este é a essência do Evangelho. Essa é a essência para que nós reconheçamos e sabemos diante de quem nós estamos. Cristo foi aquele que foi pela obra de Cristo, de ninguém, não do misticismo, não de todas as outras coisas que os colossenses estavam vivendo. Foi pela obra de Cristo que nós somos libertos do império das trevas. Alguém sabe o que é o império? Tem noção? O império é uma usurpação de território. O império é uma conquista ilegal de um território. Você invade é posse. Posse. Alguém tomou posse do território do outro. Isso é o império. Império não é um reino. O reino é por legalidade, o responsável pelo aquele reino é o rei do reino. No império não é assim. O imperador não é rei. O imperador foi aquele que se apossou de um território de outrem, dominou pela guerra, deixou alguém escravo ali, dominou aquele território e tomou conta daquilo e fez com que todos os seus habitantes daquela cidade ou daquele reino agora se tornassem escravos, sem conversa. Isso você vai olhar quando acontece com o povo de Israel, no Egito, na Babilônia, eles estão num império. A Bíblia diz, sabe o quê? Que Jesus, sendo o rei, dono deste território, foi lá e te arrancou legalmente, com autoridade, porque ele não é um imperador. Tanto que Satanás é chamado de príncipe das trevas. Um príncipe só pode tomar posse quando o rei morre. E o nosso Cristo não
morreu. Quer dizer, ele ressuscitou. Então ele tem domínio sobre o seu território. E nós pertencemos a esse território. O que Cristo fez por nós? Cristo nos arrancou do império das trevas e nos levou para o seu reino, do qual ninguém pode requerer ou pode nos tomar dele mais. Nós fazemos parte do reino de Cristo. Isso prova, é o que Paulo começa dizendo no versículo 13 e 14. A excelência da obra de Cristo. O que Cristo fez é irrevogável. Não há como ser desfeito. Não há legalidade para que seja desfeita. Isso está legalmente feito, porque ele pagou o que tinha que ser pago e tomou posse daquilo que era dele. Nós pertencemos a Cristo. O Senhor nos arrebatou, o Senhor nos tirou da mão do império, daquele que usurpava a nossa vida, que não pertencia a Ele, e nos trancafiava ali como escravos, agora Ele nos tira disso. Deus nos tirou da escravidão, do império das trevas. Paulo inicia com esse argumento para mostrar a condição que nós estávamos. Cegos, na escuridão, sem rumos, escravos e sendo subjugados. Essa libertação, além de ela nos transportar para o reino do seu Filho, ela ainda nos salvou. Ela ainda nos concedeu perdão e cancelou todos os nossos pecados. A inimizade que nós tínhamos contra Deus foi desfeita na pessoa de Cristo. E isso está na excelência da sua obra. A obra de Cristo está completa. Então, Paulo vai começar o seu argumento dizendo isso. Colossenses, olhem para o estado que vocês estavam. E olhem o estado que vocês foram levados a estar. Vocês foram tirados do império e agora estão num reino, o qual vocês são amigos do rei. Vocês podem desfrutar de toda a graça desse reino. Lá, vocês comiam o que tinham, bebiam o que lhes eram dado. Aqui não. Aqui você pode desfrutar de um banquete que é oferecido pelo próprio rei, que é o nosso Senhor. Ele então diz aos Colossenses para que se lembrasse disso. Outra coisa que ele vai dizer, que ele vai começar o seu argumento também, na metade do seu texto, é sobre a excelência da pessoa de Cristo. A pessoa que nos tirou desta condição não é só o nosso Salvador, ele não é um designado. Ele não tem uma missão designada por alguém. Olha, pega o seu exército, o capitão ou o coronel desse exército, vai lá e se dirige nessa missão e tira o pessoal de lá. Paulo está falando no versículo 15 e 16, o seguinte: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as invisíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principado, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Quem nos tirou do império das trevas foi Cristo, que é Deus. Falei de manhã hoje, se não me engano, se foi pela manhã. O Evangelho de Mateus precisa cumprir o seu papel histórico de mostrar que, de fato, segundo a profecia, Cristo veio da genealogia. Na genealogia, ele é descendente de Davi. Ele precisa mostrar isso, para que a profecia se cumpra. Porque o que os judeus esperam é que um descendente de Davi assuma o trono. Então é preciso ter isso no Evangelho. Mas João não fala sobre isso. Sabe por quê? Porque Cristo não tem genealogia. Cristo não tem genealogia. Ele não foi criado. Ele pode ser descendente por conta da encarnação. Mas ele não foi criado. Aquele que nos salvou, aquele que nos resgatou, que é o que Paulo mostra aos Colossenses, é por conta dele. Ele criou todas as coisas. E se ele não existisse, e se ele não fosse Deus, irmãos, a questão é que não é que nós não seríamos salvos, é que nada existiria. Ele é por causa dele, para ele, por conta dele, o motivo de que tudo seja criado, o motivo da igreja, o motivo dos santos, o motivo do mundo e do universo, é por conta de Cristo. Então, Paulo vai mostrar aqui a excelência da obra de Cristo, mas também vai mostrar a excelência de Cristo na criação. Cristo está na criação. O Verbo estava com Deus e o Verbo ele é Deus. Ele é o agente ativo da criação. Se não fosse ele, nada do que se fez teria feito. Nada.
a expressão, a ação da criação, porque ele é o logos, é o verbo, é a palavra, é a ação, como eu disse aqui hoje pela manhã, o amor não é um sentimento, é um verbo, e um verbo tem que ter uma ação. Se não fosse a ação de Cristo no cumprimento de fazer, Cristo não é um espectador da criação, Cristo é o Criador. Paulo vai dizer então aos Colossenses, vocês precisam saber o que Cristo fez por vocês, mas também vocês precisam conhecer a pessoa que fez isso por vocês. Quem fez essa intervenção, quem interviu, quem se manifestou e quem agiu, foi o próprio Deus. Porque no Antigo Testamento diz-se que ninguém viu Deus. Mas no Novo Testamento, vê-se Deus na pessoa de Cristo. Quem viu Cristo, viu Deus. Porque Cristo é Deus. Nele está Ele é a imagem de Deus, a imagem verdadeira de Deus. Ele é Deus. Então, Paulo vai mostrar aos Colossenses sobre a obra e sobre a pessoa. Mais uma coisa é que Cristo também é a pessoa de Cristo, é a pessoa da redenção. A excelência de Cristo na pessoa de Cristo na própria redenção. Versículo 18 e 19. Ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter primazia. Porque aprove Deus que nele reside toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, que é na terra, que é no céu. Observe. Fez uma obra excelente. É Deus. E por não haver um outro meio, Ele mesmo se oferece como meio. E se oferece voluntariamente. Sendo Deus, abre mão do seu privilégio de estar com o Pai, de desfrutar de todo o amor do Pai. Abre mão de tudo. Tudo. Gente, eu estou falando de tudo. Eu não estou falando de uma pessoa. Não estou falando de dinheiro, não estou falando de casa, não estou falando de coroa, não estou falando de rei. Cristo, eu disse pela manhã, quando Cristo se torna rei, ele está sendo rebaixado. Ele não está sendo enaltecido, ele está sendo rebaixado, porque ele não é rei só, ele é Deus. Ele incorpora numa figura de rei para reinar, mas tudo isso já pertencia a ele, porque foi ele que criou. Então Cristo se rebaixa ao ponto de ser rei, exaltado a rei, mas se rebaixa ao ponto de ser humilhado, ao ponto de se tornar homem. Cristo, então, agora vai se tornar homem. E é por isso que ele é a pessoa da nossa redenção. Quando eu falo de redenção, eu não estou falando de novo de um agente que foi lá e fez uma missão que lhe foi incorporada. Não. Eu estou falando que Deus foi lá e te arrancou do seu estado. Te arrancou do império das trevas, mas também te arrancou do seu estado. Te deu um outro status. Você agora é filho de Deus. Agora, você não é filho do rei. Você é filho de Deus. É totalmente diferente isso. Eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. O status é outro muito diferente. Talvez você não entenda o gozo desse privilégio hoje. Mas quando for entender também não terá dúvida, porque já vai estar tudo sem dúvida mesmo, então você não vai ter dúvida disso lá. Mas o que vai acontecer aqui então é que na redenção Cristo se torna o cabeça da igreja, o cabeça da criação, porque ele é o primogênito. Disse pela manhã, não é primogênito da criação, ele não foi criado. Ele é primogênito daqueles que ressuscitaram. Daqueles que ressuscitarão. Ele é o cabeça da criação, ele é o cabeça, mas ele também é o cabeça, é o primogênito entre os mortos, porque nele nós temos a certeza da redenção, e mais nele também nós temos certeza que o inimigo que nos aflige, e que aflige mesmo até hoje, que é a morte, foi vencida por Cristo. Num levantar. Cristo venceu a morte. Sendo Deus, submete-se a isso. Por uma única razão. Para a glória de Cristo. Não é para você ser salvo. Não é para você ser... Não. Para a glória de Cristo. Todas as coisas competem para a glória de Cristo. Nós fomos beneficiados para a glória de Cristo. Por último, ele vai dizer qual é o resultado dessa obra. Qual é o resultado de tudo isso que Cristo fez? Qual é o resultado disso? O resultado está no versículo 21 e 22.
E a vós outros também, que outrora eis estranhos e inimigo no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-se perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Eu acho que ficou muito vago para nós a palavra santo. A gente conhece santo, essa palavra, muito voltada só para a santidade, só para ser separado. E de fato ela significa isso mesmo, mas não é só isso. Eu disse hoje pela manhã, a gente tem uma tendência de só entender o significado primário da palavra, o dicionário. O que a palavra significa? A gente precisa entender, então, o que quando a frase está nessa palavra, o que toda a frase significa. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: vocês foram separados para cultuarem a Deus, porque Deus só aceita o culto de vocês. Se o homem mesmo, primeira pergunta do catecismo, o homem foi criado para quê? Para que o homem foi criado? Para glorificar a Deus e desfrutar, gozar, desfrutar da sua presença. Paulo está falando dessas pessoas aqui. Ele nos tornou santo para aceitar, para que houvesse um culto aceitável a Ele. Existe um povo separado só para adorá-lo. E para adorá-lo, esse povo precisa ser o quê? Ele precisa ser 21, 22. Ele precisa ser santo, inculpável e irrepreensível. Cristo o tornou inculpável para que o culto fosse aceito. Cristo o tornou irrepreensível para que o culto fosse aceito. A obra de Cristo é que nos colocou, depois de nos salvarmos, depois de nos dar o teu Espírito, nos santificar para sermos aceitos pelo Pai, Ele nos coloca diante de Deus e não há mais nenhuma acusação contra nós. O nosso culto é aceito por causa da obra de Cristo. Cristo não é só o Criador. Cristo não é só o sustentador. Cristo não é só Deus. Cristo é muito mais do que isso. Cristo é aquele que nos deu condições para que Ele mesmo nos aceitasse, nos tornando, então, inculpáveis e irrepreensíveis, e que somente deste povo Deus não aceita culto do ímpio. Deus só aceita culto do seu povo. O povo de Deus se reúne para cultuar a Deus. Nenhum outro mais faz isso. Pode juntar, pode fazer. E aqueles que não conhecem a Cristo, aqueles que não foram chamados pela pregação do Evangelho, aqueles que não têm o Espírito de Deus, não cultuam a Deus. E se cultuam, não cultuam como Deus prescreve. Todavia, o seu culto não é aceito. Percebe o que Cristo fez por nós? O quanto nós devemos a Cristo? Percebe o quanto a nossa vida está encharcada disso? Nós precisamos disso, nós dependemos disso. A Bíblia diz, Paulo mesmo diz, que Cristo é a nossa vida. A redenção significa que Cristo pegou aquela nossa vida reprovada. Não é reprovável não, irmãos. Já estava reprovada e você já estava condenado. Então ele nos torna aprovados, nos torna aceitáveis, nos torna santo, irrepreensível, apesar de você. Não é sua obra, não é gnosticismo, não é o que você alcançou, é o que você recebeu que lhe torna aceitável. O que é aceitável, na verdade, é a obra de Cristo. É a obra de Cristo, nós precisamos entender isso para que nós não tenhamos dificuldade na nossa caminhada cristã. Eu quero fazer uma aplicação breve para terminarmos. É que Deus ele mudou a sua condição. Não é salvar do inferno. Não é isso, irmãos. Isso é muito pouco. Deus mudou a nossa condição para nos tirar do inferno, é claro, mas nos beneficiar com todas as suas bênçãos que estão em Cristo Jesus. Não está em outro lugar. Essas bênçãos estão em Cristo. Não vá buscar bênção em outro lugar. Elas não existem. Elas não são bênçãos. Elas são anestésicos.
Elas não vão te curar, elas não vão te sarar, elas não vão te perdoar, elas não vão te levar a lugar nenhum, elas vão te enganar, elas vão tirar de você a dor momentânea. É por isso que os homens buscam prazer em muitos lugares, porque querem ficar livres, querem ficar anestesiados contra a dor, mas não querem se livrar da dor. Um dente que dói, eu creio, né? Tem que ser arrancado, pelo menos eu penso. Não é assim? Você tem que arrancar o problema, a raiz, e só quem faz isso é Cristo. Te dar anestésico, te dar coisa para você dormir, ficar abobado, qualquer um faz. Deslumbrado, encantado, uau! Não é isso, não é uau. A dor precede a cura. Se você não tem dor, se não tem doença, você tem que se curar de quê? Primeiro você tem que saber do seu estado. Então, veja bem, Deus mudou a nossa condição para que nós pudéssemos nos achegar a Ele confiadamente. Nós podemos confiar que o Senhor nos ouve. Nós fazemos parte do povo o qual o Senhor nos ouve. O Senhor ouve. O Senhor não ouve outro povo. Deus não ouve nem a oração do ímpio. A Bíblia diz isso. É preciso que você interceda, porque Deus ouve a sua oração. Outra coisa é que nós temos uma garantia dessa mudança, porque Ele não é só o Redentor, Ele também é o Criador. Ele te conhece, Ele não criou só todas as coisas, Ele criou você. Entre todas as coisas, você também foi criado por Deus, o seu próprio Redentor, que te resgatou, foi o que te criou. Ninguém te conhece melhor do que Ele, nem você, nem eu. Nós somos surpresos com as nossas próprias emoções todos os dias. Mau humor, bom humor, querer, não querer. Nós somos surpreendidos. Deus nos conhece. Ele nos resgatou, sabe por quê? Porque Ele nos conhece. Ele nos convenceu que precisávamos de resgate, precisávamos de redenção, precisávamos de cura, porque Ele nos conhece. E sabia, e sabe que ninguém é capaz de fazer isso. Outra coisa, Ele nos colocou em sua igreja, o qual Ele mesmo é o cabeça. Agora, você é dirigido por Cristo. Aquele que não erra, aquele que não se engana, aquele que sabe o que é o melhor para você. Sabe o que é melhor para você. Pode bater perninha, fazer pirracinha, não é igual a criancinha lá no quero bem, você não dá, ele faz, pode fazer. Cristo nos conhece. Ele nos coloca em um ambiente, em um local, em um corpo, o qual Ele mesmo é o cabeça. Ele nos dirige. E a gente precisa se curvar a isso. Quem nos dirige é Cristo. Quer ter êxito, quer ter sucesso, porque sucesso não é nada, não tem nada a ver financeiramente. Quer ser uma pessoa bem resolvida, a questão não é nem bem ser bem sucedida, é ser bem resolvida. Confie no cabeça, da qual você faz parte do corpo. Porque Ele não está cobrando só com você, Ele está cobrando com o corpo inteiro. Se você faz uma bobagem, o corpo inteiro paga. Corpo é isso. Eu disse pela manhã, eu não posso resolver deixar meu braço lá hoje e vir sem o braço para o culto. Não tem como fazer isso. Ó, coração, fica em casa hoje, hoje não dá para você não, tá? Você está meio chateado hoje, fica em casa, é ceia, então, coração, fica em casa, deixa o resto do corpo lá. Não é assim que funciona. Tudo que um membro do corpo, um órgão do corpo faz, o corpo inteiro sofre. Por isso, Ele nos beneficia, sendo Ele o cabeça. Por fim, Ele nos beneficia com a redenção, mudando o nosso status de inimigos para filhos. Inimigos. Inimigo aqui não é quem tem raivinha não, tá? Inimigo aqui não é aquela infantilidade toda de mal. Te parei de falar, não vou te responder. O Senhor não tem isso, irmãos. Ou é ira, ou é graça. Você está sobre a ira, ou você está sobre a graça. Deus muda o seu status, te tirando da ira e te colocando na graça. Deus mudou o seu status, mudou a sua condição, mudou o seu destino e mudou o seu final. Um final que já está concluído. Resumindo, Cristo é o autor da humanidade, Cristo é o autor da criação, Cristo é o autor e cabeça da igreja e Cristo é o autor da nossa redenção. Baseado nisso, não há ninguém no qual devemos confiar para a vida toda. Toda a sua vida. Não é só sobre a salvação. Cristo não é o Senhor que te salvou. Não é só isso. Cristo é o Senhor, Deus, Cristo é o Senhor de tudo. Joel Beck vai dizer, onde Cristo é conhecido verdadeiramente como Senhor, Ele também tem que ser, quer dizer, onde verdadeiramente Cristo é conhecido como Salvador, Ele também tem que ser servido como Senhor.
Se Ele não é o seu Senhor, Ele não é o seu Salvador. Se Ele não é o seu Salvador, Ele não é o seu Senhor. Ele é as duas coisas ao mesmo tempo. Cristo é o nosso Salvador, mas Cristo é o nosso Senhor e a nossa vida depende toda dele. Desde o nascimento até o dia glorioso. Até o dia glorioso. Nós dependemos de Cristo, porque todas as coisas foram criadas por causa dele. Cristo é o centro da criação e não nós. Você não é o centro de nada, nem eu. Não há nenhum conhecimento que me leve ao centro. O conhecimento deve me levar à proximidade, não ao centro. O centro é Cristo. Nós nos caminhamos para o centro, aonde está Cristo. O nosso coração pertence a Cristo. A nossa mente pertence a Cristo. O nosso dinheiro pertence a Cristo. A nossa fé pertence a Cristo. A nossa vida pertence a Cristo. Tudo o que temos é de Cristo. Por isso, somente a Ele, honra, glória, poder e graça. A ninguém mais.